Bom dia! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esta live de hoje. Você pode e deve sentir-se à vontade, porque aqui a casa é sua. A live de hoje nós vamos trabalhar uma questão que você obrigatoriamente precisará colocar-se na mesa para que eu possa te ajudar. Há muitas pessoas que pedem o meu auxílio, há muitas pessoas que vêm aqui para ouvir alguma coisa que eu possa dizer, que conforte o coração, que traga de volta a esperança nesse relacionamento que está vivendo, porém não tem um conhecimento básico que eu preciso para que as coisas de verdade fluam e você consiga não só tirar o seu relacionamento de uma crise em que ele está e você se aprofundou, mergulhou emocionalmente, como também fazer desse casamento um casamento próspero, em ascensão, crescendo todos os dias em pontos que precisam e podem ser melhorados para que você tenha um casamento não só à prova de divórcio, mas um casamento que transborde, que faça para os filhos aquilo que você sozinho, pai, não dá conta de entregar à força, mas dentro de um contexto, de uma referência que ele observa, na qual ele mergulha e recebe com naturalidade, espontaneidade, os valores, a alegria, as sensações, o amor, o afeto que existe à volta dele através dos pais. Então, bora lá? O tema da live de hoje é: uma só mudança muda tudo. Eu estou assumindo para mim uma responsabilidade de garantir a você algo que é ousado. Uma só mudança muda tudo. Mas eu vou começar então a nossa reflexão com uma pergunta para que você possa responder. Lá no seu casamento, tem muita coisa boa? No seu casamento, ainda tem um sentimento que envolve os dois, mesmo que bastante soterrado, no meio das implosões de coisas, sonhos e expectativas que foram caindo sobre esse sentimento à medida que as discussões, a indiferença, o maltrato, o desrespeito, a agressão verbal ou qualquer outra coisa que o valha e gere uma humilhação, um sentimento de menos valor, foi derramando sobre o sentimento? Existe ainda uma chama de sentimento? Eu sempre gosto de perguntar isso, porque tem pessoas que chegam em mim com o coração completamente frio, gelado, e dizem: "O que é que eu faço para restaurar meu casamento?" Eu digo para você: "Para quê? Para quê? Esse casamento foi feito para você mostrar para alguém, esse casamento foi feito para deixar o seu nome gravado como uma pessoa a mais casada no cartório de registro civil, ou esse casamento é de verdade para fazer a diferença na sua vida?" Se você transbordar sozinho ou sozinha para o seu filho, para o mundo, naquilo que você faz, é melhor do que você descer veneno e amargura todos os dias com a obrigatoriedade de viver um casamento com o coração frio. Então eu não posso ajudar, eu não posso lidar com quem está com o coração frio, gelado. Eu não tenho condições de fazer nascer um sentimento que já não existe. Não sou eu que me apaixonei pelo seu esposo, pela sua esposa. Eu não posso. Eu não tenho essa condição. Eu sei fazer isso na minha casa, com a minha esposa, com tudo que flui de dentro de nós por algum momento, por uma inspiração divina, por uma aproximação que foi por Deus, para que a gente fique juntos, mesmo diante das maiores dificuldades e de uma tempestade gelada à nossa volta. Mas eu não posso fazer isso por você. Então, preste atenção nas perguntas que eu irei fazer na reflexão de hoje sobre uma mudança que muda tudo. Tem muita coisa boa nesse relacionamento? Tem um sentimento, uma chama de sentimento que os envolve, que coloca os dois frente a frente e gera uma diferença em relação ao padeiro
em relação ao personal, em relação ao seu patrão, em relação a quem quer que seja que você veja? Isso há entre vocês ainda? E é de coração? Ah, mas eu tenho um sentimento por ele. É aquela coisa, sabe? Eu quero bem, eu quero fazer com que ele seja bem sucedido, ou eu quero que ela não sofra na vida. Deixa eu perguntar uma coisa. Vem lá de dentro do coração ou é da mente? A mente demente que mente despoderadamente. Guarda essa frase, eu não vou avançar sobre ela. Mas as pessoas dizem que o coração é enganoso porque não interpretaram bem o texto bíblico. O coração pode ser. Ele age de uma forma sutil. Ele não vai dizer para você as coisas em letras garrafais, mas você, prestando atenção, vai perceber que o coração é sincero. Ele diz daquilo que sente. Então, é de coração? Essa relação sua ainda tem algum calor no seu coração? Tá, mas ela é cheia de defeitinho. Ah, um monte de defeitos. Perceba bem que quando eu digo o que se passa com a sua relação, a tela do meu direct enche. Enche, 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 enche de fatos, de emoções e de características do cônjuge que fazem você e a maioria dos cônjuges sofrerem. Fatos, emoções e características no outro que fazem você sofrer. O seu casamento, assim como qualquer casamento no mundo, está cheio de defeitinho? Eu acredito que sim. Mas tem uma chama de sentimento, vem do coração e tem coisas boas? Tem. Então, uma só mudança é capaz de mudar tudo. Que mudança é essa, Frederico? Agora vamos começar a entrar de verdade no ponto em que você vai entender que tipo de mudança é essa. Que seja uma mudança visceral. Vamos lá. O que você vê nos filmes de polícia e ladrão, ou o que você vê no dia a dia, como uma proteção à pessoa que vai para um tiroteio? Ela usa um colete, certo? Preste muita atenção no que eu estou dizendo agora. Ela vai com um colete para um tiroteio. E o que que esse colete representa? Representa a atenção aumentada, o cuidado maior que a pessoa tem quando entra num tiroteio, num embate, numa possibilidade de agressão, a maior possibilidade, o maior carinho dele, a atenção para proteger os órgãos viscerais, que estão dentro da caixa torácica e são viscerais. Então, preste muita atenção a partir de hoje na sua relação, quais são os comportamentos, as emoções e as expectativas de vocês que são viscerais, que estão na caixa preta, que precisa ser resguardada. Você precisa conhecê-los tanto para proteger, para não afetá-los numa briga, numa discussão. Cuidado onde você chega quando você está com raiva. Cuidado até onde você vai quando você está intolerante, que você está transbordando aquela última gota que extravasa o copo inteiro que já está cheio. Você tem esse direito, não é problema. Você pode dizer o que sente, você deve dizer o que sente. Você precisa ser enérgica ou enérgico, firme, mas cuidado com os órgãos viscerais mais importantes, que são vitais da sua relação. E você precisa os conhecer tanto para proteger quanto para curá-los. Preste atenção agora. Curá-los. Porque a gente coloca o colete para evitar que machuque. E você precisa colocar em você e você precisa respeitar esse espaço no seu cônjuge. Não machuque ele em questões viscerais da emoção dele. E não permita entrar numa discussão sem um colete que respeite, que proteja as suas emoções viscerais. Porque se você permite, você vai tomar uma hora ou outra um tiro através de uma palavra maldita, uma humilhação, um ato de desrespeito, uma indiferença, um olhar de desdém ou alguma posição, alguma situação que o outro vai criar na relação
pelas diversas circunstâncias que existem no casamento e vai afetar num órgão visceral seu. Não permita. Use o colete, não permita. Você pode dizer, aqui não. Você pode fazer o seguinte, agora parou essa conversa, vamos começar amanhã, porque já extrapolou o limite do aceitável. Você já está me machucando em coisas que eu não quero, por favor, pare agora. Você pode estabelecer esse limite com a sua palavra, com o seu comportamento, com o seu posicionamento, como se fosse um colete à prova de balas. Mas você também precisa ser o médico da alma e do seu próprio coração, o médico de alma e de coração do seu cônjuge. Para isso você precisa entender sobre órgãos viscerais. Você precisa entender sobre emoções e comportamentos viscerais dentro do relacionamento. Então que a sua mudança, que o seu projeto de cura e transformação para o seu relacionamento vá em órgãos viscerais, órgãos vitais, que seriam as emoções, as expectativas e o alto valor do outro em pontos viscerais. Quando eu estou trabalhando na mentoria com alguém, a primeira coisa que a gente usa como um exemplo é: nós precisamos aqui, num novelo todo bagunçado de linha, entre 5 pontas soltas, é um exemplo, tá? Identificar qual é a ponta que de verdade desfaz a bagunça no novelo e chega ao centro dele. Em 5 pontas de um novelo, você provavelmente vai puxar algumas que trazem algum alívio, diminui um pouco o embaraço, diminui um pouco o novelo e facilita um pouco mais o seu trabalho, certo? Mas existe uma ponta solta nesse novelo que se chama Casamento em Crise, que vai resolver o problema, desfazer o novelo e alcançar o centro dessa crise. Então, que a sua única mudança que muda tudo seja uma mudança visceral. Guarde tudo que eu falei sobre cuidado, respeito e cura de pontos viscerais da sua relação. E precisa ser como um novelo de 5 pontas que você vai escolher com muito carinho, a dedo, qual é a ponta que você vai colocar a sua energia. Essa é a mudança que muda tudo. A ponta de um novelo de 5 pontas que realmente chega no centro do problema e resolve como um todo a situação problemática. Ok. Sabe aquela coisa que você muda tudo e não precisa mudar o resto? É justamente essa coisa que vai proteger você do que você está sentindo agora e eu vou falar com você olhando no seu olho. E se você achar que eu falei com você que está me olhando agora, você vai me fazer um joinha, mandar um foguinho ou curtir essa live para eu entender se eu conseguir de verdade falar com você. Eu posso te pedir isso por ter levantado cedo esses dias e estar aqui com você? Então faz esse favor para mim. Veja se faz sentido para você. Você tem a sensação, depois de alguns anos, que você deixou de ser quem você realmente é. Você se transfigurou, se desfigurou em uma pessoa que age de forma que não vem do seu coração. Você perdeu muito do brilho que você própria ou próprio via de si mesmo e conseguia expressar nas suas amizades, nos seus afazeres do dia a dia, nos seus sonhos, nos seus planos e até mesmo com o seu cônjuge, no namoro, no noivado ou início do casamento. E você olha no espelho e percebe que você está agindo muito diferente daquilo que você sente que você é por dentro. E essa casca te deixa triste, aborrecido ou aborrecida, porque você percebe que está saindo pelos dedos não só o seu relacionamento por causa de não viver de verdade a alegria, a intensidade e a sinceridade que vem de dentro com coisas que você sente, gosta, pensa e valoriza, mas também está indo embora a sua vida. Porque além de uma esposa ou esposo insatisfeito por muitas coisas que não funcionam em casa, também está deixando de ser uma pessoa feliz consigo mesma, até mesmo quando sai na rua para ir ao supermercado e poderia esquecer um pouco os problemas do casamento e ser uma pessoa feliz. Mas não consegue,
porque isso está afetando a sua identidade como um todo. Por quê? Porque se desfigurou como pessoa para tentar resolver um problema no casamento e ainda assim não está resolvendo. Faz sentido um pouco dessa narrativa que eu fiz para você? Me diga, reaja, me mostre. Porque se fizer sentido para você, é justamente hoje que você precisa aprender que você não deve mudar um monte de coisas em você, nas suas atitudes, no seu comportamento, na sua forma de se expressar no dia a dia, nas menores e nas maiores coisas, para que você salve o seu casamento. Sabe por quê? Porque você precisa mudar uma única coisa para não ter que mudar todo o resto. Quem não sabe bem onde mexe, mexe em tudo. E nisso, mexer em tudo, você está deixando de ser de verdade aquilo que você é. Porque você está mudando todas as atitudes para ver se dá certo. Você está tentando mudar tudo que você gosta para ver se dá certo. Você está tentando amar de um jeito que você nunca amou, que você sente que nem é exatamente a forma sua de amar, para ver se dá certo. Só que provavelmente não está dando muito certo. Por quê? Porque ou você, mesmo assim, não está conseguindo energizar e mostrar essência naquilo que faz, então é casca oca, e isso não impacta o coração da pessoa que está à sua volta. Ela não sente, ela não é impactada, ela não é empurrada por essa energia. É simplesmente uma casca oca empurrando e tentando fazer coisas bonitas e interessantes para ver se agrada o outro. Ou você está conseguindo, o outro está achando bom, e aí você me conta se faz sentido. O outro fala assim para todo mundo: nossa, nós temos um relacionamento perfeito, a gente não briga, tá tudo certo. Nossa, é impressionante o nosso lar, é uma referência para os amigos. Aí você escuta aquilo e fala assim: tá, mas eu não tô sendo quem eu sou. Mas eu tô vivendo uma vida de porcaria. Eu tô abrindo mão de tudo para fazer essa casca funcionar do jeito que o outro tá achando que resolve, mas eu tô ficando simplesmente sem sentido por mim mesma ou por mim mesmo. Então, preste atenção para que você escolha dos 5 novelos, perdão, do novelo bagunçado, de 5 pontas, a ponta certa que você resolve de uma vez só, mesmo que seja duro, que seja intenso, que seja difícil até de encontrar qual é essa ponta, que é um dos pontos mais difíceis da mentoria, da consultoria, da sua terapia ou do seu processo de refazimento no seu casamento. Então, descobriu isso, mude só ela, porque as outras, quando você vai mudando tudo para ver se acerta, você desconfigura você, você se torna uma pessoa infeliz. E um ciclo vicioso que uma pessoa infeliz não consegue fazer outra feliz. Um coração machucado não consegue curar outro, não consegue dar alegria para outro. Agora, que a sua mudança, além de visceral, que foram os últimos minutos todos que nós conversamos, e é a parte central dessa mentoria dentro de uma live, você precisa que essa mudança sua seja permanente. Ela tem que ser sincera, ela tem que ser sustentável, ela tem que ser permanente. Você já percebeu que quando você começa a mexer numa questão visceral, que você muda o seu mindset e o seu heartset, você faz por uma semana, começa a dar certo, depois você não consegue segurar? Tá. Talvez ela não seja sustentável, talvez não seja de verdade o ponto que se faça a solução, a ponta principal desse novelo, mas muitas das vezes é um ponto sim que na sua mudança persistente, disciplinada, fará a diferença, mas você precisa persistir. Você precisa persistir na mudança real que você vai fazer, aquela única que muda tudo. Porque se você mudar por um dia, ninguém vai perceber. Se você mudar por uma semana, nem você vai acreditar que você mudou, porque você sabe que na primeira oportunidade você vai furar com esse propósito seu mesmo de fazer acontecer essa mudança. Então, uma mudança não é uma virada. Uma mudança é uma trajetória nova. Então, vire o caminho, direcione-se para uma mudança que faça sentido, bem escolhida, que seja sustentável, que respeite a sua identidade, que você de verdade acredite nela e siga por um tempo. Siga por um tempo.
Você virou a sua cabeça, chega no cônjuge e fala assim: a partir de hoje vai ser diferente o nosso relacionamento, eu não vou ter mais aquela atitude que você cansa de reclamar, porque eu percebi que essa atitude é a atitude que está estragando o nosso relacionamento. Não precisa preocupar, fica tranquilo. Você conhece alguém que fala assim: a partir de hoje eu sou outra pessoa, pode ficar tranquilo. Amanhã, na hora do almoço, é a mesma coisa. Daqui uma semana é a mesma coisa. E sabe o que o seu cônjuge está fazendo quando você se propõe fazer mudança desse nível? Ele olha e fala assim: vamos ver quanto tempo vai durar. Seja no aspecto financeiro, seja no aspecto emocional, seja na entrega de carinho, seja na escuta ativa de ouvir o que você sente. E aí um ou outro faz essa promessa de transformação que seja significativa, que sabe que vai mudar, coloca um sorriso no outro, ele cria uma expectativa, mas de certa forma ele olha e fala assim: já não é a primeira vez, deixa eu ver até onde isso vai dar. E aí, depois de uma semana, ele próprio faz questão de ir lá e machucar o seu coração, porque você já não deu conta de manter a disciplina naquilo, já sabe, tá aborrecida, e o outro vem e fala assim: eu falei que você não ia dar conta, que você ia fazer uma mudancinha só de um dia, dois, depois você volta tudo do jeito que era. Você está começando a me agredir de novo, você está reclamando, você está xingando, você está esbravejando, você está me humilhando, você está sendo indiferente. Ele vai dizer isso. O seu cônjuge, numa situação de um casamento em crise, ele vai dizer isso ou vai demonstrar isso e você vai ficar ainda mais magoada ou magoado com você mesmo por ter se proposto mais uma vez uma atitude de mudança que você não persistiu, falhou e deixou mais uma descrença e uma desconfiança de que todas as vezes você vai errar. Então você tem que pegar uma vez e fazer até o fim. Mais um aspecto da mudança única que muda o tudo, que ela seja sincera e energizada. Quando eu digo sincera, as pessoas dizem assim: ah, ela tem que ser verdadeira. Não, ela é mais do que isso. Ela precisa ser energizada. Eu uso uma palavra diferente que às vezes as pessoas não entendem, mas é enérgica. Você, como esposa, precisa, precisa ser suave, doce, acolhedora, sábia, diretiva, mais estrategista do que em si uma mulher da força. Porque o seu masculino exagerado acaba desconfigurando o masculino de um homem que não está ainda tão convicto e vem de conflitos anteriores com o seu próprio masculino. Então, ele já não está ali com a estrutura muito boa. Você chega e dá um tranco nele com uma postura menos feminina e mais masculinizada, porque de repente veio de uma experiência de vida em que seus pais mostraram isso, ou você precisou dar respostas duras à vida que foi dura com você. Mas preste muita atenção, que a sua mudança, mesmo sendo você mulher, ela possa ser sutil, suave, o seu comportamento é um comportamento acolhedor, mas sábio, estrategista e não bobo, não idiota que se deixa simplesmente virar tapete na relação, mas que dentro dessa suavidade você tenha energia, que você seja enérgica. E você, homem, esposo, que seja enérgico. Essa mudança tem que ser enérgica, porque se você muda, por exemplo, vou dar um exemplo para você bem bobo. Eu venho aqui na minha barba e tiro dois fios brancos. Eu falo, vou ver se a minha esposa vai perceber isso aqui e o que que isso vai mudar na nossa relação, porque ela disse para mim que alguma coisa na minha barba, sei lá, tá aborrecendo ela. Ela vai perceber alguma coisa? O meu casamento vai mudar alguma coisa tirando dois fios de barba? Por mais bem escolhidos que sejam? Não. Por quê? Porque a mudança ela tem que ser enérgica. Por isso eu digo que ela tem que ser sincera. Ela vem de dentro porque ela vem com força. Ela vem lá do estômago. Sabe aquela coisa que dá um frio na barriga assim? E você fala assim: Ela vem de dentro, ela é enérgica, ela é forte, ela tem presença. Ela chega chegando. A sua mudança, ela tem que ser assim. E se você fizer assim, o outro vai perceber. O outro vai entender que é uma coisa que não dá para ignorar. É uma mudança não ignorável.
ela é enérgica, ela é firme, ela é contundente, ela é assertiva, ela vem com tudo. É isso que a sua mudança precisa ter. Uma mudança que seja visceral, vital, em um ponto importante, em um ponto que seja central da crise no seu relacionamento. E eu vou dizer para você, essa mudança visceral não é sobre um fato. Ah, não é diminuir as brigas. Não é sobre o outro. É sobre você e algo que vem de dentro. E se eu puder dar uma dica para você e dizer que se você estiver procurando, eu vou ajudar você bem num ponto, mirar mais e dizer, tá quente bem aqui, para concentrar o seu foco de atenção, é uma configuração mental que influencia rapidamente a sua configuração emocional. Um mindset, um heartset. Você só vai encontrar uma mudança visceral, que é a única, muda tudo no seu relacionamento, quando você mexer nas configurações de você mesmo, mentais e ou emocionais. Mexer nos fatos não é a ponta principal desse novelo. Depois que essa mudança seja permanente, disciplinada, persistente por um tempo significativo, e que essa mudança seja sincera, venha de dentro com a energia de tudo que vem de dentro de você e é sincero. Se a sua mudança tiver esses três elementos, eu garanto para você que uma só mudança muda o seu relacionamento como um todo. Está disposta? Quer? Tem alguma dúvida? Eu tenho aqui alguns minutos para trabalhar com você, alguma questão que alguém queira apresentar. Você que não deu um joinha, você que chegou por último, pegou um pouco solta a nossa reflexão, eu sugiro a você que você volte, assista como um todo e perceba que está nas suas mãos, com esses conceitos profundos, mas relativamente práticos, fazer uma mudança que não desconfigure você, mas que seja aquela mudança que muda tudo no seu relacionamento. Você tem alguma pergunta, alguma consideração para fazer aqui durante a live? Lembrando que o tema é uma só mudança muda tudo e o pressuposto para o qual eu fiz essa live e se ela serve para você é o seguinte: o seu casamento tem muita coisa boa, o seu casamento ainda guarda uma chama de sentimento e é do coração, mas ele está cheio de defeito, mas cheio mesmo de defeitinho. E você entende, você quer salvar, renovar, fazer de novo esse casamento valer a pena. Não só para você, que é o artista principal dessa peça, mas também para o seu cônjuge e faça sentido também na sua casa, para os seus filhos, para as pessoas que colhem os frutos visíveis e invisíveis dessa relação no dia a dia. Se você está vivendo isso, se isso é alguma forma de caracterização do seu relacionamento, essa live é para você. Assista ela inteira no feed, porque eu estou indo embora e você sabe onde me encontrar. No direct. Se você precisa mudar alguma coisa, estar com dificuldade de identificar qual é o ponto visceral ou de manter a sua persistência e trazer a energia que precisa, me chame no direct que a gente segue essa conversa por lá. Um grande abraço, até amanhã nesse mesmo horário e não se esqueça de compartilhar com pelo menos uma pessoa essa pérola de internet que está aqui hoje. Tá bom? Sem falsa modéstia, isso pode salvar outros casamentos que não o seu. Então, lembre de alguém, compartilhe, me ajude a levar essa mensagem para mais pessoas. Um beijo, fique com Deus e até amanhã no mesmo horário.